Revelado, o incrível segredo da zona habitável que transformou vidas em 7 dias. João sempre teve um sorriso no rosto, mesmo quando as contas do mês pareciam um labirinto sem saída. Ele sabia que sua vida, aqui no subúrbio de São Paulo, era uma luta diária. Casado com Maria, a professora forte que ele tanto admirava, e pai de 2 filhos, a responsabilidade pesava em seu coração. Mas a força que lhe alimentava vinha das memórias da avó, Dona Dulce, que sempre dizia que a união familiar é o verdadeiro tesouro. Em um dia comum, enquanto saboreava um café forte na padaria do bairro, João ouviu rumores sobre um projeto chamado Zona Habitável. A promessa de um futuro melhor acendeu em seu peito uma centelha de esperança que ele não sentia há muito tempo. João, então, reuniu os vizinhos em sua casa. Quando as portas se abriram, a pequena sala ficou cheia de rostos conhecidos e sorrisos ainda reticentes, mas também de sonhos. E ali, em meio a risadas nervosas e histórias de dificuldades, ele declarou: "Vamos juntos transformar nosso lar." As ideias começaram a fluir como um rio caudaloso, e a energia da comunidade pulsava no ar. Mas a expectativa logo deu lugar ao pessimismo de alguns, que viam aquela reunião como mais uma ilusão. "Para que isso, João? Fazenda de futuro não cresce em chão seco", murmurou um vizinho com ar cético. As primeiras semanas foram de muito trabalho. João dedicava horas ao projeto, enquanto sua loja começava a se deteriorar. As ligações de clientes não retornadas ecoavam em sua mente como um sino triste. Mas toda vez que olhava para seus filhos brincando na calçada, sentia que precisava persistir. E então, em uma noite crítica, Dona Dulce tomou a palavra e, com voz firme, compartilhou histórias do passado. "Vocês se lembram das festas de aniversário, de como todos se reuniam nas calçadas? A verdadeira força de nossa comunidade sempre foi o amor e a solidariedade," disse ela, os olhos brilhando. O ambiente se encheu de lembranças de união que ressoavam em cada coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A reunião seguiu fervendo em emoção. As críticas foram silenciadas pela força do amor e a força da história compartilhada. João sentiu uma onda de empoderamento crescer ao seu redor. Mas, em meio a essa energia, a preocupação ainda o visitava. E se nada mudar? E se tudo isso for em vão? A pergunta ecoava em sua mente, mas ele se recusava a desistir. Juntos, começaram a limpar as ruas, a plantar árvores, a consertar calçadas. Os sorrisos se tornaram mais frequentes. As conversas se tornaram mais profundas. Mas João sabia que a verdadeira transformação precisava vir de algo mais profundo. E então, numa manhã ensolarada, um evento foi planejado para celebrar o que havia sido conquistado até ali. As mesas seriam montadas, a comida compartilhada, e esperava-se que todos se unissem em torno de uma grande festa. O coração de João pulsava rápido ao pensar no que estava por vir. Mas uma nova revelação estava prestes a emergir, algo guardado em segredo que poderia mudar tudo. O que era essa história que ninguém se atreveu a contar? O que foi escondido sob o peso do passado da comunidade? João sentiu que a resposta poderia ser a chave não só para o bairro, mas para a vida de cada um ali. O medo e a expectativa de um futuro melhor deixavam o ar carregado. Era hora de descobrir. A história de transformação ainda estava longe de acabar. A manhã do evento chegou com um céu limpo e radiante. O sol iluminava as ruas como se estivesse dando permissão para que o otimismo florescesse. João estava ansioso. Ele caminhou de um lado para o outro, certificando-se de que tudo estava nos trilhos, mesas dispostas, faixas coloridas decorando a avenida e o cheiro de comida caseira começando a invadir o ar. O nervosismo pulsava no seu peito, mas ele se lembrou das palavras da avó. Estava tudo se formando, não apenas um evento,
mas um símbolo de renovação. Os moradores começaram a chegar, e uma onda de vida inundou a rua. Sorrisos surgiam, cumprimentos eram trocados, e os abraços se multiplicavam. João observou as crianças correndo e rindo, enquanto os adultos se movimentavam entre as mesas, compartilhando pratos típicos que eram passados de geração em geração. A música começava a tocar, e cada nota trazia consigo uma história, um momento de alegria. Logo, seus olhos encontraram Maria, que estava preparando uma salada vibrante com tomates e alface fresquinhos. O brilho nos seus olhos refletiu o amor que ela tinha pela sua família e pela comunidade. Era incrível ver como, juntos, podiam transformar angustias em expectativas. Ao se aproximar, João a puxou para um abraço apertado, e naquele momento tudo parecia certo. Mas no fundo da sua mente, uma inquietação não o deixava em paz. A revelação que se aproximava como uma sombra sobre eles não poderia ser ignorada. O passado da comunidade estava entrelaçado em fios de silêncio e segredos. Ele se lembrou de algumas conversas sussurradas entre os mais velhos, mencionando algo que pôde mudar os rumos de todos. Os moradores começaram a se reunir em torno do palco improvisado. Com um microfone na mão, João se sentiu como um soldado prestes a dar um grito de guerra. Famílias, amigos. Estamos aqui hoje para celebrar tudo que conquistamos, sua voz ecoou, poderosa. Mas precisamos também olhar para aquilo que deixamos para trás. As expressões de orgulho foram substituídas por olhares de curiosidade e apreensão. Ele então fez uma pausa dramática. Tem algo que junte nossas histórias, algo que pode nos unir ainda mais, que foi escondido por anos. O murmúrio cresceu entre a multidão, e então ele se lembrou de Dona Dulce, que sempre dizia que o passado deve ser tratado com respeito e amor. Eu me deparei com documentos antigos, cartas que falam de um projeto que serviu como um divisor de águas para nossa comunidade. Esperança e medo caminham juntos, mas mais importante é o que cada um de nós tem a oferecer. A tensão no ar era palpável, cada pessoa ansiosa para ouvir o que viria a seguir. Os olhos de muitos estavam cheios de perguntas. Por que isso não foi contado antes? O que isso tem a ver com a zona habitável? As vozes começaram a se misturar, e João percebeu que a esperança que construíra precisava ser alimentada pela verdade. Ele respirou fundo, contemplando a importância daquela revelação. Estamos prontos para enfrentar isso juntos? Vamos descobrir o que nos liga de verdade e como podemos transcender. A multidão ficou em silêncio, o peso do momento pairava no ar. João sabia que a resposta a essas perguntas poderia transformar mais do que um bairro em dificuldades. Aquilo poderia ser o início de um renascimento verdadeiro. Mas ao longe, entre a multidão, uma figura familiar se destacou, observando em silêncio. O coração de João disparou. Ele reconheceu alguém que não via há anos, alguém que poderia desvendar os segredos que permaneciam escondidos. A pergunta que ficou em sua mente na de todos era: quem era aquela pessoa e qual era o verdadeiro segredo que estava prestes a ser revelado? João sentiu seu coração acelerar enquanto seus olhos se fixavam naquela figura distante. A multidão vibrava com expectativa, mas ele não conseguia se desapegar da presença que o observava. Era Silvana, sua antiga vizinha e amiga de infância, que havia desaparecido sem deixar rastros. A lembrança de seus risos e dos jogos de esconde-esconde nos verões quentes o invadiu como uma onda. Ela parecia diferente, mais madura, mas havia algo nos seus olhos que ainda carregava a essência daquela menina desajeitada que costumava correr pela rua. Bem no meio do caos, um misto de emoção e preocupação tomou conta dele. O que teria acontecido com ela? Por que estava apenas observando, sem se aproximar, com a mente acelerada? João continuou seu discurso. Mas suas palavras começaram a fluir sem a mesma clareza de antes. Nós sempre tivemos força, esta é a nossa chance para nos unirmos de maneira verdadeira. O que vivemos, o que lutamos para manter, tudo isso é parte de um legado que pode nos levar a novos horizontes. Os aplausos começaram a se espalhar, mas não eram suficientes para calar a tempestade dentro dele. Enquanto a multidão aplaudia, a expressão de Silvana mudou. Ela olhou para ele com intensidade, como se quisesse transmitir uma mensagem não verbal, algo a mais que palavras não poderiam dizer. Silvana! João gritou, sem pensar. A multidão silenciou instantaneamente.
Todos os olhares se voltaram para a jovem, que hesitou um instante, mas logo começou a se mover em sua direção. Os rostos se entreolharam, confusos e intrigados. João Silvana começou, sua voz já tremendo. Eu não pude voltar antes, mas eu nunca te esqueci. E eu tenho algo muito importante para lhe contar sobre o que realmente aconteceu com a zona habitável. As palavras dela se espalharam como uma pólvora em fogo, a ansiedade aumentou a cada segundo. João sentia o peso do olhar da multidão. Todos esperavam a verdade. Silvana avançou mais perto, e o ambiente ao redor deles parecia se comprimir, como se tempo e espaço estivessem em um instante congelado apenas entre os dois. Eu consegui descobrir algumas coisas durante esses anos. O que nós achávamos que sabíamos, as histórias que contamos para nos proteger, tudo isso pode não ser o que parece. Existem documentos, registros, um plano que foi arquivado, algo que pode mudar tudo. A zona não é apenas um espaço geográfico, é também uma ideia, um movimento. As palavras de Silvana reviveram memórias, há muito enterradas, de discussões acaloradas entre os moradores, dos sonhos que falharam por causa da indiferença e da falta de fé. João sentiu uma dor no peito, mas também uma centelha de esperança se acendendo. Todo mundo merece saber isso, pensou. Por que você não me contou antes? A indignação e a curiosidade se misturaram na voz dele. Porque eu mesma não sabia o que fazer com essa informação. Era arriscado, mas agora é a hora. O olhar de Silvana transparecia determinação. Neste momento, a multidão estava à beira de uma revelação monumental. Enquanto todos se preparavam para ouvir o que mais ela tinha a dizer, João percebeu que os segredos não eram apenas dela, mas de todos. Ele se lembrou de sua avó dizendo que as raízes da verdade sempre emergem, mesmo nas tempestades mais violentas. Mas naquele instante, com tantas vidas à espera da verdade, a pequena voz interior dele questionou: estamos prontos para lidar com o que vem pela frente? Enquanto a tensão aumentava, Silvana respirou fundo, pronta para desvendar a história que poderia mudar tudo. O que ela estava prestes a revelar seria a chave para um futuro diferente ou a abertura de velhas feridas? A multidão prendeu a respiração, cheia de expectativa, esperando o próximo capítulo daquela história que já havia os unido antes. E as emoções estavam prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Os olhos de Silvana brilharam sob a luz do palco, refletindo a ansiedade e o peso do momento. A multidão, agora em um silêncio quase palpável, parecia esperar que ela desenhasse um novo futuro com suas palavras. João poderia sentir a tensão permeando o ar, como uma corda prestes a se romper. Quando eu fui embora, começou Silvana, com a voz tremendo, eu não sabia que estava envolvida em algo muito maior do que eu imaginava. O que aconteceu com a zona habitável não foi um acidente, foi uma decisão, uma manipulação. Vi pessoas sendo silenciadas, ideias sendo sufocadas. O que mais me assustava era saber que eu estava no meio disso tudo e não podia fazer nada. João engoliu em seco. As lembranças dos dias felizes em que brincavam juntos eram agora sombras de uma realidade mais sombria. Ele se lembrava de como a comunidade sempre lutou por um espaço onde pudessem florescer, e a ideia de que tudo estivesse sob controle de forças externas o encheu de indignação. Um murmurinho ecoou pela multidão, expressando a mesma confusão. Eu encontrei pessoas, documentos, um projeto chamado Renascer. Ele tinha tudo a ver com a zona, mas não era o que pensávamos. A verdade é que eles planejavam transformar a zona em um campo de experiências, separando aqueles que eram considerados menos produtivos. A ideia era controlar a população, moldar um lugar perfeito, em suas visões, mas à custa de vidas, sonhos e esperanças. A cada palavra dela, um sopro de dor ia surgindo entre os presentes. João olhou ao redor. Muitos rostos estavam agora pálidos, enquanto outros começavam a contorcer-se em expressões de horror. Ele sentiu a adrenalina e a raiva crescendo. Como alguém poderia ter a audácia de brincar com a vida das pessoas dessa maneira? Silvana, isso é insano! Ele exclamou, sentindo o calor subir. Por que você não conseguiu avisar a todos antes? Se tudo isso é verdade, nós precisamos agir. Não dá para ficar passivo. É hora de fazermos algo.
Silvana olhou para ele com tristeza e uma ponta de esperança. Eu sei, João. Mas havia documentos que não podíamos tocar. Sempre havia alguém de olho nas nossas movimentações. Eu temia por você, por todos nós, mas agora, estou pronta para enfrentar essa verdade. E precisamos da força da comunidade para mudar isso. Preciso da sua ajuda. João sentiu um peso enorme em seus ombros. Não era apenas a responsabilidade de trazer essa verdade à tona. Era um chamado à ação. Ele olhou para a multidão. Muitas pessoas não tinham ideia do que estava por vir, mas todos sabiam que o momento tinha chegado. Se tudo isso é verdade, nós não podemos nos calar. Não podemos deixar que decidam por nós. Precisamos de um plano, um movimento que não apenas exponha isso, mas que também una todos nós contra a opressão. A multidão começou a reagir. Murmúrios de concordância, alguns levantavam os punhos, outros gritavam palavras de apoio. A energia em torno deles crescia, como uma onda de determinação e esperança. Se é um movimento que vai nascer da dor do que vivemos, que venha. Se é para lutar, que lutemos juntos. Somos mais fortes. João sentiu a paixão arder dentro dele, as cicatrizes de um passado duro agora se transformando em combustível para o presente. Silvana sorriu, e as lágrimas nos seus olhos refletiam um misto de gratidão e determinação. Mas enquanto a multidão começava a se reerguer, mais perguntas surgiam. O que mais estaria escondido? Que outras verdades podiam ser desenterradas nesta busca? A maior batalha estava apenas começando, e o que parecia ser uma luz no fim do túnel poderia ser apenas o início de uma escuridão ainda mais profunda. E entre gritos de união e esperanças renascendo, João percebeu que a próxima verdade não tardaria a aparecer e que o que estava para vir exigiria mais do que coragem, mas sim compreensões que poderiam abalar tudo o que eles conheciam. A multidão fervilhava com a energia de um turbilhão, impulsionada pelas palavras de Silvana e pelo fervor de João. Aquela era uma nova época, e a comunidade, que sempre se apoiou mutuamente, estava prestes a descobrir a força de sua união. Mas as notícias que Silvana trazia nas mãos, documentadas em papéis amarelados e apressadamente guardados, tinham o poder de devastar ou de reunir os corações energizados. João mal conseguia processar a gravidade do que estava prestes a acontecer. Precisamos encontrar esses documentos, pensou consigo. Se houver algo mais que pode nos ajudar, precisamos saber. Ele procurou a expressão de Silvana, mas a dor em seu olhar indicava que aquilo era apenas a ponta de um iceberg traiçoeiro. Após a apresentação, eles se reuniram em um pequeno grupo nos fundos do palco, longe do clamor da multidão. Entre sussurros e olhares furtivos, Silvana falou sobre o que tinha descoberto: planos de realocação forçada, experimentos de controle e uma lista secreta de pessoas que seriam os primeiros a serem afetados. A ideia de serem transformados em cobaias em nome de um projeto utópico era aterradora. João, não podemos hesitar, disse ela, a voz firme agora. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Se não nos unirmos, seremos engolidos. Enquanto delineavam sua estratégia, a atmosfera mudava. A adrenalina pulsava em suas veias, e cada palavra trocada entre eles carregava um peso. João sentiu o comprometimento crescer dentro dele, mas também um desconforto crescente. As lembranças de crianças brincando na zona habitável, das tardes ensolaradas, eram agora sombras que dançavam na sua mente. E, ao mesmo tempo, algo precisava ser feito. Vamos precisar de mais aliados, disse João, com os olhos ardendo de determinação. Precisamos ir até as outras comunidades, aqueles que também foram afetados por essa onda de controle. Eles precisamos ouvir isso e se unir a nós. Mas Silvana hesitou, seu semblante escurecendo. João, essa não será uma luta fácil. Se avisarmos todos, poderemos chamar a atenção do governo. Se eles descobrirem o que estamos fazendo e se ficarmos em silêncio? E se nada fizermos? Você já disse, somos mais fortes juntos. Devemos correr o risco. As palavras de João ecoaram, não apenas em sua mente, mas na mente de todos ao seu redor. Ele se sentiu solidário à dor de Silvana.
O medo clássico de um futuro incerto pairava no ar, mas também havia espaço para algo mais forte, esperança. Com os olhos brilhando, Silvana decidiu confiar na força deles. Então vamos. Mas precisamos ser espertos e cautelosos. Cada passo deve ser calculado. A decisão estava tomada e o grupo tomou fôlego. Eles criaram um plano. Naquela noite, se tornaram mais do que apenas amigos, tornaram-se uma equipe unida por um propósito comum. E enquanto se dispersavam, com sussurros de estratégia ecoando em seus corações, João notou algo na multidão. Um rosto familiar encolhido nas sombras. Era Clara, sua amiga de infância, que se mantinha longe do palco, os olhos bem abertos e um misto de medo e curiosidade. Ela sabe de alguma coisa, João pensou, o coração acelerando. O que mais ela poderia ter ouvido? Que segredos carregava? E ao olhar para Clara, um novo receio tomou conta dele. O que mais eles ainda não sabiam? O que mais estava por trás daquela fachada de controle, além dos segredos que silenciavam? Uma verdade ainda mais profunda poderia mudar tudo novamente. Naquela noite, eles decidiriam se iriam buscar a verdade juntos, ou se o medo os afastaria novamente do que realmente importava. João não conseguia tirar os olhos de Clara. O rosto dela estava pálido, como se as palavras de Silvana tivessem jogado uma sombra sobre sua vida. Ele se aproximou, lutando contra a vontade de chamá-la num tom suave, como se a simples intenção de acolhê-la transbordasse para um espaço seguro. O olhar confuso dela apenas reforçava suas dúvidas. Clara, o que você sabe? Perguntou João, a voz quase num sussurro. Os outros se afastaram um pouco, o clima carregado de tensões e segredos. Ela hesitou, passando as mãos pelos cabelos. Eu ouvi coisas. Conversas entre pessoas lá na comunidade. O governo está planejando algo grande, algo que pode afetar todos nós. O coração de João disparou. Havia uma conexão, um fio invisível entre as palavras dela e a dor que Silverna havia exposto. Do que você está falando? O que exatamente você ouviu? Clara olhou em volta, como se quisesse garantir que ninguém mais escutava. Existem rumores sobre pessoas sendo escolhidas para serem levadas para um futuro melhor. Mas não é o que parece. É uma fachada. Eles estão criando uma nova zona habitável, mas para eliminar o que não se encaixa. As palavras dela eram como uma tempestade prestes a eclodir, e João sentiu o ar se tornar denso ao seu redor, uma mistura de medo e raiva. Ele não pôde ignorar a ideia de que, em apenas alguns dias, suas vidas poderiam ser totalmente viradas de cabeça para baixo. Precisamos fazer algo com isso, afirmou João, sua determinação crescendo. Ele olhou para Silvana e os outros, que agora prestavam atenção, a curiosidade pairando no ar. Se Clara sabe, provavelmente muitas outras pessoas sabem também. Precisamos nos unir a elas. Silvana assentiu, embora seu rosto todavia estivesse no limbo entre a esperança e o desespero. Podemos começar a espalhar essa informação, mas devemos ter cuidado. Precisamos de um plano. Uma estratégia. Enquanto a equipe discutia, os rostos se tornavam mais sombrios. Clara explicou mais sobre as reuniões secretas e como algumas pessoas estavam se preparando para lutar, enquanto outras estavam tão apavoradas que preferiam se calar. João sentia o peso de cada palavra. Por um momento, ele pensou nas crianças que brincavam felizes na zona habitável sem número ideia do que estava prestes a acontecer. Como elas se sentiriam se tudo mudasse de repente? Se tudo que conheciam se desmoronasse? Precisamos agir rápido, insistiu ele. Se o governo realmente está fazendo isso, não podemos esperar até que seja tarde demais. Temos que alertar as outras comunidades antes que as listas comecem a ser cumpridas. Silvana olhou fixamente para ele, e algo em seu olhar aqueceu o coração de João. Ela estava com ele, e isso significava mais do que qualquer coisa. Então é isso. Vamos juntar forças e agir. A partir de agora, cada um de nós terá de assumir um papel. Não será fácil, mas não estamos sozinhos. Mas exatamente quando as emoções começaram a se unir, uma sirene ressoou ao longe, quebrando a tensão. O som cortante ecoou nas mentes de todos.
O pânico subiu em João como uma onda. Isso não é bom, disse ele, a voz tremendo. Precisamos ir agora. O grupo se dispersou rapidamente, mas ainda havia uma apatia em seus olhares. A possibilidade de serem descobertos tornava o ar pesado. Clara pegou a mão de João, olhando firme em seus olhos. Prometa que vamos juntos. Não deixe que o medo seque a coragem. Prometo, respondeu ele, a determinação pulsando em seu interior. Enquanto se afastavam, João se questionou: o que mais estariam prestes a descobrir? O que mais poderia estar à espreita, além da sirene que agora se aproximava? Sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a incerteza pesava mais que nunca, como uma sombra encobrindo a luz da esperança. A corrida pela segurança parecia interminável. As sirenes soavam como gritos em meio ao caos, e o coração de João batia descompassado. Ele segurava a mão de Clara com força, como se essa conexão pudesse ajudá-los a enfrentar o que estava por vir. O medo era palpável, um espectro que o seguia, mas havia algo mais, uma chama de esperança acesa dentro dele. Para onde vamos? Clara perguntou, suas palavras saindo entrecortadas pela agitação. Vamos para a casa da Silvana. Ela tem um esconderijo na parte de trás, João respondeu, tentando manter a voz firme. Eles precisavam de um lugar seguro para se reunir, encontrar um jeito de agir sem serem capturados. O caminho para a casa de Silvana era sinuoso e cheio de armadilhas. Ao redor deles, o que antes parecia familiar agora se transformava em um labirinto de incertezas. A visão de pessoas correndo, olhares assustados e portas sendo fechadas rapidamente deixava tudo ainda mais angustiante. João sentia uma necessidade crescente de proteger Clara, mas também sabia que não poderia fazer isso sozinho. Quando finalmente chegaram à casa de Silvana, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Rápido! Entrem! A voz de Silvana os acolheu apressadamente. Assim que todos se acomodaram na sala, João sentiu que não era só a adrenalina que os mantinha em pé, era a determinação de fazer algo, de não serem apenas espectadores em suas próprias vidas. Precisamos de um plano, Silvana começou, jogando um olhar sério para todos. Se o governo está realmente atrás de nós, não podemos ficar parados. Clara, você tem mais informações que possam nos ajudar? Clara respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo guardado. Eu sei que algumas pessoas na comunidade têm se reunido à noite. Elas estão falando sobre organizar uma resistência, mas não sei o quanto isso é real. Algumas pessoas têm medo e preferem ficar caladas, mas outras estão prontas para lutar. Então precisamos ser essas vozes, afirmou João, a emoção pulsando em suas veias. Se estamos juntos, temos força. Precisamos ir até essas pessoas e unir todos. Não podemos deixar que o medo os paralise. Nesse momento, alguém bateu na porta com força, quase como se a batida estivesse ecoando dentro dos corações de todos. A tensão se tornou insuportável. Silvana se aproximou da porta, hesitante, e todos prenderam a respiração. Quem é? A voz dela foi quase um sussurro. Sou eu, Paulo. Gritou uma voz conhecida. Um alívio instantâneo tomou conta do grupo quando Silvana abriu a porta. Paulo, um dos mais respeitados líderes da comunidade, entrou ofegante e alarmado, seu olhar carregando o peso da urgência. Eu ouvi rumores. Eles estão saindo atrás de nós. Precisamos agir agora, disse ele, a voz tremendo. Mas o que vocês estão planejando? A conversa logo tomou conta do espaço, com todos falando ao mesmo tempo. Ideias e planos eram jogados na mesa, mas João sentia que por trás daquela agitação havia um subtexto. Algo mais, algo que ainda não havia sido revelado. Ele se lançou em meio à confusão. Precisamos ser claros. Não se trata apenas de nos proteger. Temos que avisar todos na comunidade. Se eles estão preparando algo contra nós, precisamos dar um passo à frente. Mas enquanto as vozes ecoavam, uma sombra de dúvida começou a tomar forma no coração de João. Ele ainda não tinha certeza do que Clara realmente sabia, havia algo em seus olhos, um mistério profundo que parecia estar escondido. Clara, pensou ele em um momento de silêncio em meio ao alvoroço,
O que mais você não está me contando? E assim, no meio do frenesi, os olhos de Clara se encontraram com os de João mais uma vez e ele percebeu que a luta deles estava apenas começando. O que mais estaria por trás das palavras sussurradas na escuridão? Como poderiam combater um inimigo que poderia estar mais próximo do que pensavam? A luz fraca da sala de Silvana balançava com a tensão crescente. Agora, reunião após reunião, todos estavam cientes de que a situação era crítica. Elo perdido, cada um deles trabalhava como engrenagem de uma máquina que parecia estar prestes a falhar. João podia sentir a inquietação no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Precisamos agir rapidamente, Paulo reafirmou, seu olhar fixo em todos, como se quisesse gravar a determinação deles em sua mente. Não podemos esperar que cheguem até nós. Precisamos ir ao encontro deles, mas precisamos de um plano que garanta nossa segurança. As ideias começaram a fluir, algumas mais cautelosas, outras mais ousadas. João, em meio à confusão, buscou sempre olhar para Clara. Havia uma chama nos olhos dela, que o inspirava, mas que também o deixava intrigado. O que ela sabia? Havia uma camada de preocupação em sua expressão que ele não conseguia desviar. Se a Clara sabe onde estão essas reuniões, talvez possamos infiltrar uma delas, sugeriu Silvana, enquanto todos concordavam um pouco hesitantes. Precisamos da confiança deles, quem sabe não possamos unir forças e torná-los aliados. Sim, mas será um passo perigoso. Se esses homens estiverem realmente atrás de nós, qualquer movimento em falso pode ser fatal, disse João, enquanto olhava para todos os rostos preocupados. Devemos pensar em uma saída antes de entrar. Clara, parecendo perdida em pensamentos, finalmente rompeu o silêncio. Talvez eu possa conseguir um jeito de nos aproximar. Como havia mencionado, algumas pessoas estão se reunindo pela resistência. Eu conheço uma delas, a Maria. Ela pode nos ajudar a instaurar um encontro. Mas, precisamos agir com cautela. A tensão no ar aumentou. João olhou nos olhos de Clara. Você não está escondendo mais nada, está? É só isso que você sabe. A voz dele estava firme, mas não sem uma pitada de emoção. Ele precisava saber. Ela desviou o olhar por um momento e então respondeu, não é isso. Eu tenho medo do que pode acontecer quando estivermos lá fora. O que vão fazer com a gente se souberem que estamos organizando uma resistência? E se Maria for um agente disfarçado? O que se houver uma armadilha? João sentiu seu próprio medo se entrelaçar com o dela. Clara estava certa para estar nervosa, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia recuar. O tempo estava correndo. Precisamos tentar, Clara. Se ficarmos parados, o medo vai nos engolir, ele disse, com a voz mais alta e intensa. Paulo, percebendo a tensão crescente entre os dois, decidiu intervir. Acho que precisamos dividir as tarefas. Clara pode tentar entrar em contato com Maria e nós devemos nos preparar para o que vier. Temos que ser rápidos, silenciosos e, acima de tudo, cautelosos. Silvana, com a mão no queixo, olhou para todos. Amanhã será crucial. Se a Clara conseguir contato, deve voltar aqui e nos contar tudo. Mas, lembrem-se, qualquer descuido pode nos arruinar. A maioria concordou, mas João sentia uma pressão, uma urgência. Desejava que a noite pudesse se arrastar, dar-lhes mais tempo para se preparar, mas a fome de respostas e a necessidade de se assegurar que Clara estava bem pesavam em seu coração. Com a ideia formada e os planos começaram a ser delineados, a solidão daquela casa se tornava ainda mais evidente. Um misto de esperança e receio pairava no ar, como se eles estivessem à beira de um precipício. O que havia do outro lado? Vamos precisar de coragem, disse João, olhando para o grupo. Não se trata apenas de nós 5, mas de todos que podem estar sofrendo lá fora. Vamos juntos, não importa o que nos espera. As palavras dele ressoaram. Todos acenaram, unindo-se em uma corrente invisível de determinação e união. Mas à medida que a noite se estendia, João voltou sua atenção a Clara, que ainda tinha um mistério encerrado em seu coração. Você está pronta para isso? Ele sussurrou, apenas para ela.
Ele já havia descoberto o quanto estavam ligados, mas ainda havia uma fissura profunda que precisava ser explorada. Clara olhou para ele com os olhos cheios de um misto de insegurança e coragem. Mas, o que faremos quando a verdade vier à tona? E se descobrirmos que a luta está dentro de nós mesmos? João não sabia como responder. Mas ele percebeu que a batalha não era apenas pela liberdade. Era, na verdade, uma luta pela verdade e por cada pedaço de esperança que restava. E assim, enquanto a noite se tornava densa, a pergunta pairava no ar: quão longe eles iriam para enfrentar seus próprios segredos? O dia amanheceu com um céu carregado de nuvens, quase como um reflexo do estado emocional de João e seus amigos. A ansiedade pulsava. Para muitos, uma quarta-feira comum, mas para eles, seria o dia que poderia mudar os rumos de suas vidas. Clara estava agitada, ele podia ver a inquietude evidente em seu corpo enquanto esperava a primeira luz do dia. Você tem certeza disso? João perguntou a Clara ao encontrá-la na cozinha, onde ela tentava preparar um café. O cheiro do grão moído a deixava um pouco mais centrada, mas a expressão em seu rosto dizia que suas ideias estavam soltas. Ainda podemos mudar de ideia. Ela deu um sorriso fraco, mas havia uma determinação a brilhar atrás de seus olhos. Eu não posso voltar atrás, João. Sem isso, tudo o que tivemos até agora terá sido em vão. Se estivermos certos sobre a resistência, precisamos saber a verdade. O reflexo de sua voz decidiu a atmosfera. O grupo começou a se reunir na sala novamente, cercados pelos ecos das suas conversas noturnas. Paulo foi o primeiro a entrar. Então é isso? Estamos mesmo indo à caça da verdade? Perguntou, já sabendo que a resposta seria afirmativa. Silvana entrou em seguida, com um mapa em mãos, destacando o endereço que Clara havia mencionado. Aqui está o ponto de encontro com a Maria. Temos que estar lá às 7 da noite, quando a maioria das reuniões acontece. Todos se encararam, uma combinação de medo e coragem misturando-se nos olhares. A ideia de estar tão perto de descobrir algo grande podia ser comparada a estar em uma montanha-russa, com o coração pulando e a mente esperando a próxima curva. Ainda temos tempo, disse João calmamente, tentando equilibrar os ânimos. Precisamos nos preparar. Silvana começou a discutir estratégias e possíveis rotas de fuga, mas a mente de João flutuava entre o que estava por vir e o que já tinha passado. Ele se lembrou de momentos mais simples, de risadas e conversas com Clara. A ideia de uma vida normal parecia tão distante, como se estivesse apenas em uma lembrança desbotada. Enquanto isso, Clara se afastou um pouco do grupo, perdida em sua incerteza. Ela olhou pela janela, onde as gotas de chuva começavam a escorregar pela vidraça, parecendo simbolizar suas lágrimas contidas. João notou e se aproximou. E ele tocou suavemente em seu braço. Vamos sair dessa. O que mais poderia acontecer, não é? Se estivermos prontos para enfrentar o que for, não podemos deixar que o medo nos paralise. Ela finalmente olhou para ele, e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Você sempre sabe o que dizer, não é? Mas, e se a verdade machucar? Não podemos desmoronar. João segurou sua mão, um gesto simples, mas cheio de significado. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Luta, medo, ou até mesmo a verdade que torna tudo mais difícil. Temos um ao outro. Os dois estavam perdidos em seus próprios sentimentos, as palavras flutuando pelo ar entre eles. O contato físico fez João perceber que essa conexão não era apenas uma sensação de apoio, mas uma jornada emocional que ambos caminhavam lado a lado. A manhã se arrastou e o grupo seguiu revisando detalhes do plano. À medida que a tarde caía, a tensão aumentava. O relógio corria, e a ideia de ir até aquele encontro começou a pesar ainda mais nas suas mentes. Ao que estamos nos oferecendo? Perguntou Paulo, com um olhar preocupado. Estamos prontos para o que vier. João respirou fundo. Estamos prontos para qualquer coisa. E se for difícil? É isso que precisamos saber. A verdade pode doer, mas viver na incerteza é ainda pior. Com essa afirmação, todos tomaram coragem, decidindo, simultaneamente, que mesmo que o preço a pagar fosse alto,
a busca pela verdade era um passo necessário. Quando o sol finalmente se pôs e as sombras começaram a se alongar, a verdadeira batalha estava apenas se iniciando. Eles se prepararam para sair, quando um barulho repentino ecoou pela casa. A porta da frente foi aberta com um estrondo, trazendo a figura de um homem desconhecido, ofegante. Ele olhou ao redor, a expressão em seu rosto misturando alívio e pavor. Vocês têm que fugir, eles estão vindo. Os corações de todos dispararam, e o peso da urgência se fez presente. O que estava por vir poderia mudar tudo novamente, e mais uma vez a pergunta ecoou na mente de João: até onde seriam capazes de ir para proteger seus segredos e a verdade que os unia? O ar estava pesado com a tensão, pulsando como a batida do coração de João. Ele se virou para Silvana, Clara e Paulo, seus amigos de luta. O momento se tornará um divisor de águas para todos eles. Eles não eram mais apenas moradores de um subúrbio lutando por um futuro melhor, agora eram a linha de frente de uma resistência que prometia expor verdades ocultas e lutar por seu lar. Vamos nos mover, agora, disse João, a determinação em sua voz ressoando na sala. Com um olhar rápido para o homem desconhecido, ele sentiu que o tempo estava se esgotando. A vida de todos estava em jogo, e não havia mais espaço para hesitações. Silvana pegou uma mochila e a encheu com alguns itens essenciais. Precisamos de um ponto seguro, um lugar em que possamos nos reagrupar e planejar nosso próximo passo, afirmou, com a voz firme. Vamos para o galpão atrás da loja do meu pai, sugeriu Paulo, a lembrança de um espaço que sempre fora de abrigo vindo à sua mente. Aquele lugar testemunhara muitas brincadeiras infantis, mas agora se tornaria um campo de batalha para a verdade. Confiem em mim. Lá podemos fazer o que precisamos, completou Paulo, e, com um aceno de cabeça, a equipe partiu em direção ao galpão, correndo por entre as ruas que pareciam carregadas de fantasmas do passado. Logo, o grupo chegou ao local. O galpão, uma construção antiga e robusta, estava cheia de caixas e ferramentas que pareciam sussurrar histórias de um tempo mais simples. Com a porta trancada, todos podiam respirar aliviados, ainda atordoados pelo que acontecerá. É aqui que a verdade começa a emergir, pensou João, enquanto a adrenalina começava a diminuir. Depois que se acomodaram, Clara tomou a frente. Por que aquele homem estava tão preocupado? O que mais pode estar acontecendo? Questionou, seus olhos cheios de dúvida. Ele mencionou que estão à procura de traidores, disse Silvana, preocupada. Talvez ele tenha ouvido rumores sobre nós. João sentiu a pressão aumentar, mas uma centelha de determinação acendeu em seu peito. Essa é a chance de nos unirmos. Precisamos descobrir onde estão os outros. Se Clara conhece pessoas na resistência, podemos ir até eles. Clara, segurando um velho caderno, começou a listar os contatos que tinha, enquanto a ideia de formar uma rede de resistência surgia como um raio de esperança entre nuvens pesadas. Todo mundo precisa saber a verdade, disse João, olhando nos olhos de cada um dos seus amigos. Se ficarmos com medo, seremos pegos. Mas tenho certeza de que juntos podemos ser a luz que vai quebrar essa escuridão. A excitação cresceu no ar, mas, ao mesmo tempo, o peso da realidade se fez presente. Eles estavam prestes a enfrentar um sistema que queria silenciá-los. Enquanto as horas passavam, João notou a ansiedade de Clara. Algo dentro dela parecia inquieto, como se a verdade estivesse prestes a emergir. Clara, o que você realmente sabe? Algo continua pairando em seus olhos, perguntou ele, a gentileza em sua voz. Ela hesitou, então, com voz trêmula, falou, as coisas são mais complicadas do que parecem. Existem segredos sobre minha família, sobre o que aconteceu com a minha mãe quando ela se envolveu na primeira zona habitável. A resistência não é só sobre o governo, é sobre descobrir quem somos realmente. A revelação fez o ar ficar espesso, e todos sentiram a profundidade do choque que aquelas palavras traziam. João percebeu a complexidade que envolvia Clara. Não era só uma luta comunitária, mas também uma batalha interna por liberdade pessoal. Podemos enfrentar isso juntos, Clara. Você não está sozinha, respondeu João, estendendo a mão em um gesto de apoio. E, enquanto a conexão entre eles crescia, a luz do galpão iluminou um novo caminho.
A resistência não seria apenas sobre confrontar um inimigo externo, mas também trazer à tona as verdades não ditas que cada um carregava. Os relógios avançavam lentamente, mas João sabia que a determinação crescia. Agora, precisamos assegurar que outros também saibam disso. Compartilhar a verdade é mais importante do que viver no silêncio, declarou. Reunidos, todos se dirigiram para a porta do galpão. Abri-la seria um ato de coragem. O conhecido som de sirenes ecoava ao longe, mas não era mais um coro de desesperança, era um chamado à ação. Era hora de escrever uma nova história. João, Silvana, Clara e Paulo cruzaram o limiar daquela porta, prontos para se unir a outras vozes, prontos para enfrentar a verdade, honrando o legado de quem lutara antes deles. Eles eram uma comunidade, juntos, eram invencíveis. E assim, armados com coragem e determinação, partiram para um futuro que, embora incerto, estava repleto de esperança e solidariedade. A resistência havia começado. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos nessa jornada.